Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Inteligência Emocional, né? Como que nós podemos superar nesse tempo de crise através da inteligência emocional tudo que nós estamos vivendo. Foi uma decisão que eu tive, pessoal, de trazer esse curso online, esse curso gratuito, para poder ajudar as pessoas nesse momento de pressão, nesse momento de certeza, neste momento de tristeza, né? Que muitos estão vivendo, né? Aliás, que todos nós estamos vivendo, né? Então é importante, né? Pegar toda a nossa experiência, né? Trazer essa experiência que eu, Gregório Ventura, tenho através de tantos estudos do comportamento humano, a minha experiência de mentor, de coach, de palestrante, para poder ajudar você, meu amigo, minha amiga, para poder ajudar você de fato, né? A saber lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Porque a pressão, ela de fato, ela traz para a gente muito medo, ela traz muita insegurança, o momento traz medo, traz insegurança, né? Alguns um sentimento até de desespero, de incerteza, né? Como que nós vamos conviver com tudo isso de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais harmoniosa? Então, por isso é que eu decidi trazer esse curso para vocês. Um curso onde que nós iremos passar por toda a inteligência emocional, olhando para a família, olhando para os relacionamentos, olhando para o nosso trabalho, olhando para nós mesmos, né? Olhando para o outro, ou seja, é um curso completo de 10 módulos, onde que a cada aula você vai convivendo com um aspecto diferente da inteligência emocional, tendo como pano de fundo como lidar com a pressão, como lidar com a incerteza, como lidar com o medo, como lidar com todo esse momento de crise que nós estamos passando. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você na nossa primeira aula é justamente o nosso tema central, falar sobre inteligência emocional. Quero falar para você sobre a pressão, como lidar com isso. Quero falar um pouquinho para você sobre aquilo que de fato é fundamental e que nós vamos precisar muito nesse período, que é justamente a capacidade que nós temos, né, de conviver com esta pressão. Então eu vou trazer também sobre as múltiplas inteligências, falando para você sobre as múltiplas inteligências e também sobre o cognitivo. O que é o cognitivo e como nós precisamos desenvolver e como podemos desenvolver o nosso lado cognitivo. Então, nós vamos entrar a fundo em tudo isso. A primeira coisa que eu quero falar para você é sobre a inteligência emocional. Ela surgiu com o Daniel Goleman, né, através do livro, né, que ele lançou sobre inteligência emocional. Lógico, dentro desse livro ele trouxe vários estudos sobre inteligência emocional, estudos muito importantes, né, que veio também a partir da psicologia positiva. E dentro de todo este material, nós constatamos uma realidade, né, que durante muitos e muitos anos, né, era a nossa realidade, que a inteligência era vista só por um lado, aquilo que nós chamamos de QI, né? A capacidade de ser muito bom em testes de inteligência. Você passa em testes de inteligência, né? E esses testes de inteligência vão dizer a sua aptidão, quão você é inteligente. Esse é um tipo de inteligência, claro que é, que durante muito tempo era a inteligência principal. E aí, ao longo do tempo, a ciência, a própria neurociência, os estudos sobre o comportamento humano, foi descobrindo que existem outros tipos de inteligência. Essas inteligências, né, a principal delas, né, para dizer, olha, se de um lado nós temos o QI, do outro lado nós temos o QE, que é o coeficiente emocional, que é a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela nasceu a partir desses estudos, a partir desta capacidade de estudar, de compreender, de entender. Então, a inteligência emocional, ela nos diz o quê? Que é a capacidade que nós temos, né, de lidar com as nossas emoções, né, de poder ter esperança, de passar por revés na vida e conseguir superar estes revés, de conseguir lidar com o medo, com a raiva, com gigantes, às vezes, que são gigantes da alma, digamos assim, né, mas que faz com que nós, às vezes, não conseguimos caminhar na vida, nós, às vezes, nos sentimos paralisados, inertes, e quando vem a tempestade na vida, quando vem as dificuldades, mais ainda. Quem de nós nunca passou por uma experiência de tempestade na vida? Quem de nós nunca passou por uma dificuldade, por um desafio? Todos nós já passamos. E se você lembrar da sua maior dificuldade, se você for contar a sua história de dificuldade ou uma história da sua vida, uma época da sua vida que você teve uma história de superação ou de dificuldade, você vai perceber que no primeiro momento isso fez com que você sofresse.
né? Isso fez com que você sofresse, fez com que a gente sentisse aquilo que eu chamo de dor, né? A dor, gente, ela já nos alcançou em algum momento da nossa história. A dor já nos alcançou no passado, está nos alcançando no presente agora e certamente vai alcançar no futuro. Essa dor ela pode ser física, ela pode ser psicológica, ela pode ser espiritual, né? De qualquer maneira, todos nós temos na nossa vida, faz parte da vida a dor. A grande questão não é a dor em si, é como você convive com a dor. É como você encara a dor. Eu dou sempre um exemplo, eu posso sair ali, digamos que, né, por um destino, eu bato o carro, minha perna quebre, ou aliás, eu perca a minha perna, ela perdeu nesse acidente, eu vou ter uma dor física, mas eu também vou ter uma dor, né, de saber que eu não vou poder mais utilizar as minhas pernas, por exemplo, né, e aí eu vou ter que aprender a conviver com isso. Quanto mais rápido eu conseguir conviver com isso, eu conseguir aceitar isso, mais rápido, né, com toda a certeza, eu vou conseguir superar isso, eu vou conseguir me adaptar. Aliás, é sobre isso que eu quero falar para vocês. A capacidade de adaptação, que é o que nós vamos precisar muito nesse momento de crise, nesse momento difícil. Porque a cabeça das pessoas estão pipocando. Nossa, e se o vírus me pegar? Nossa, e se uma doença me pegar? Nossa, e agora como é que vai ser economicamente? Se eu perder o emprego? Nossa, vai ser difícil. E agora minha empresa, como é que eu vou pagar os meus funcionários, os impostos? Né? E minha família, e minha vida que eu tenho, como é que eu vou pagar aquelas contas? Tudo isso está gerando em nós uma ansiedade, um estresse muito grande. Então, nós, na verdade, teremos que ser sobreviventes. Esse é um estudo feito, né, existe até um livro no Brasil, pela editora Saraiva, né, os 9 portais da resiliência, né, que é o Sobreviventes, escrito pela doutora Cláudia Hickman, da editora Quanto, né, da Universidade Quanto. Nesse estudo, é um estudo que eles falam muito sobre isso, né, um estudo bem profundo, que diz que na convivência com a dor, eles estudaram várias pessoas que passaram por grandes dificuldades na sua vida, perderam tudo do dia para a noite, às vezes perderam a família inteira e tiveram grandes perdas, né? A questão é como se manter íntegro em meio às perdas. O que se descobriu? Descobriu que esses sobreviventes são aqueles que melhor se adaptavam a tudo aquilo que eles se perderam, melhor conseguiam conviver com isso e encontrar alternativas. Os sobreviventes, eles tinham traços, personalidades, características em comuns que marcavam esses sobreviventes. Por isso que eles aprendiam a lidar com esta pressão, com essa dor, né? E que traços eram? O maior deles era a flexibilidade, a capacidade de ser flexível. Como o bambu, que ele é rígido, ele é duro, mas ele balança, ele vai para lá, ele vai para cá com o vento, com a tempestade, mas ele não quebra. Como a esponja que você segura a esponja, aperta, ela volta ao seu, ela aperta, ela sente, depois ela volta ao seu estado natural quando você a solta. De fato, nós temos que ser assim, ter essa capacidade de ser flexível, porque ser rígido como pessoa não vai nos ajudar em nada neste momento, né? Nós vamos ter que ser muito flexíveis para se adaptar a este novo cenário, né? Um cenário que vai exigir de nós criatividade, que vai exigir de nós conseguir encontrar alternativas em meio ao caos. É assim que a gente, com muita inteligência emocional, consegue conviver no meio da crise, né? Usando isso que eu estou chamando de resiliência, que os sobreviventes tinham muito. A resiliência é essa capacidade de lidar com a pressão. Resiliência é essa capacidade de, mesmo com pressão, você aprende a lidar com a pressão. Muita gente diante da pressão tem medo, não consegue dar resultados, fica inseguro. E isso de fato ocorre, isso faz parte do ser humano. Mas como conviver com isso? Que é o grande segredo, né? Que é a capacidade que você tem que ter dentro das suas emoções de ter um diálogo positivo com você mesmo. É o diálogo interior que nós trabalhamos muito no coach e também na mentoria, essa capacidade de dialogar com você mesmo, de fazer perguntas inteligentes para você mesmo. Porque se você diz para você mesmo, o que eu vou fazer nesse momento? Agora tudo ferrou, né? Agora eu não consigo, eu não tenho habilidade para isso, como é que eu vou conviver com essa situação? Se você faz esse diálogo com você, fazendo pontos finais,
que são pontos finais que não te ajudam a ir para frente, de fato você vai ficar meio que inerte, meio que na zona de conforto, meio que paralisado. Por isso que o momento é de meditação, por isso que o momento é de reflexão, por isso que o momento também é de parada, para você olhar para dentro de você e perceber como é que você está lidando com todas as notícias que você está ouvindo. Como é que você pode encontrar dentro de você esse equilíbrio, essa força emocional para superar isso? Então você tem que se perguntar de uma maneira mais inteligente, fazer perguntas de uma maneira inteligente. Perguntas de maneira inteligente começa por aí. Como conviver com essa situação? O que eu estou sentindo e como conviver com esses sentimentos? Que eu poderia pensar de maneira diferente para poder me ajudar a conviver com essa tempestade? Então, o primeiro ponto é isso, você começa a fazer perguntas que elas sejam mais positivas para você, porque senão você vai ter um pensamento único, um pensamento que nós chamamos de limitantes. Esse pensamento limitante não vai deixar você sair desta situação, porque a sua crença, o seu pensamento limitante, que ele existe e nós carregamos ao longo da nossa história de vida, ele afeta os nossos sentimentos, muitas vezes gerando angústia, gerando frustração, e nos impede de avançar. Então, nós temos que usar também a nossa crença fortalecedora. Quais são os pensamentos fortalecedores que eu tenho? E onde que você vai tirar esse pensamento fortalecedor? Pense naquelas experiências positivas de vida que você já teve. Pense numa experiência que foi importante para você e você conseguiu vencer um grande desafio, um momento de crise, um momento que você estava frustrado, um momento que você realmente teve que conseguir dar a volta por cima. Ali você teve uma experiência positiva e você carrega essa experiência, você tem uma história para contar. Que estratégias emocionais você usou naquela época? Que estratégias mentais você usou e que te geraram autoconfiança para superar a crise? Tente resgatar esse pensamento iluminado, esta experiência iluminada que você tem e traga ela para este momento. Porque dentro de você, você tem essas estratégias emocionais, essas estratégias mentais. É usar aquilo que você já conseguiu para superar este momento. Esse é um ponto importante. Para ter calma, para ter paciência, para conseguir fazer um exercício mais profundo de autoconhecimento, um exercício mais profundo, que esse autoconhecimento vai te ajudar a se gerenciar suas emoções, vai te ajudar a estar muito mais preparado para lidar com as dificuldades. Então, essa experiência feita pelos resilientes ou pelos sobreviventes, como eu contei para vocês, ela foi fundamental para esse estudo, descobrindo que eles eram flexíveis, ou seja, eles não eram de um jeito nem de outro, eles eram autocríticos e autoconfiantes. Como é que você pode ser autocrítico e autoconfiante? Autoconfiante, isso é muito importante, você ter confiança, mas a confiança exagerada, ela gerava nas pessoas também às vezes uma certa arrogância, que não precisa dos outros, né? Que ela pode lidar tudo com as questões sozinhas. E por isso que é importante a gente ser autocrítico. Mas a pessoa também que é muito autocrítica, que ela se vê de uma forma negativa, se deixa acumular de pensamentos negativos, não se vê de maneira positiva, não vê os seus talentos, os seus dons, sua capacidade de sair das dificuldades, ela só tem um viés. Ela acaba não tendo a confiança necessária ou não deixa emergir a confiança e a segurança necessária para ela sair de situações difíceis. Esse é um ponto fundamental. Então, se você entende isso, você entende que é possível sim passar por essas dificuldades. Porque muitas vezes a crise, ela nos traz aprendizados. Inclusive, uma das questões que eu quero trazer para vocês é sobre o preparo cognitivo, né? Ou seja, o preparo cognitivo, esse preparo que usa também muito o lado direito do cérebro, né? A capacidade da gente ter um preparo cognitivo, ela é determinante para situações difíceis na nossa vida. E uma das primeiras lições do preparo cognitivo é esse: o cérebro cresce com a experiência. O cérebro cresce com novas experiências. A partir do momento que você faz novas experiências, a partir do momento que você encara novos desafios, o cérebro te ajuda a crescer com essa experiência. Então eu pergunto para você, o que nós podemos aprender com este momento de crise, com estas tempestades? O que você já aprendeu nas coisas que deram errado na sua vida? Errado entre aspas, porque como é que eu posso dizer que uma experiência que me proporcionou crescimento, amadurecimento, ela pode ter sido uma experiência errada? Então,
as coisas que deram errado, as tempestades da nossa vida, as crises, muito do nosso amadurecimento, nós devemos a ela. Então, por isso que o cérebro cresce com a experiência. Então, nós estamos vivendo uma experiência que vai precisar de nós de muita atitude positiva, de muita inteligência positiva. Então, por isso que é preciso, a gente desenvolver em nós esta resiliência, essa capacidade de ser flexível, essa capacidade de ter um diálogo positivo conosco mesmo, esse diálogo de perguntas positivas, porque o diálogo que eu posso estar fazendo comigo pode ser totalmente errado. Então, fazendo esse diálogo positivo comigo mesmo, eu vou conseguir desenvolver esta inteligência emocional, eu vou conseguir fazer com que, embora tenha pressão, ela seja menor, eu consiga conviver com a pressão. Então, esse é um ponto importante. Esse é um ponto fundamental, o cérebro cresce com a experiência. Quero contar para você a história de quem mexeu no meu queijo. Vocês já ouviram falar nesse livro? Alguns já devem ter lido, já viram até um pequeno filme. Se não, eu sugiro que você veja e quem viu, vê de novo. É a história dos ratinhos, que de um dia para a noite perderam o seu estoque de queijo. O queijo era tudo para eles, Era aquele potencial, aquela zona de conforto, é tudo que eles tinham de melhor. Mas alguém mexeu no queijo deles e daqui a pouco eles já não tinham mais nada daquilo que eles tinham, perderam tudo. E você vê que um tem experiência mais negativa, tem aquele que tem experiência negativa, e tem aquele que tem experiência positiva de encontrar novos caminhos, novos labirintos. Até então, esses novos labirintos iam trazendo experiências novas, faziam eles crescer, se desenvolver. Para quê? Para chegar até eles conseguirem encontrar esse estoque de queijo. Mas tinha aquele que sempre resistia, que sempre queria voltar àquilo que era o antigo, aquele estoque do queijo, E quando ele descobre que ele podia aprender com o labirinto, com as novas experiências, ele cresceu com isso. E eu tenho certeza que nós vamos crescer neste momento de dificuldade, que nós vamos amadurecer, que nós vamos desenvolver. Agora, tudo depende da nossa atitude. E aí é fundamental que nós tenhamos essa resiliência, que nós tenhamos essa flexibilidade, que nós sejamos como uma esponja para aguentar a pressão. E os pensamentos negativos, as crenças negativas, elas podem nos atrapalhar. Nós temos as crenças positivas e as crenças negativas. Então eu tenho que trabalhar primeiro o meu pensamento, não me deixar ser tomado por esses pensamentos que vão me gerar preocupação, que vão me gerar ansiedade. Eles estão aí. Mas eu tenho que fazer um diálogo positivo com eles e usar os meus pensamentos positivos, a minha capacidade, o meu potencial, a partir daí ter a chamada resiliência para poder crescer, desenvolver, amadurecer, para poder ir para frente. Esse é um ponto importante que eu quero trazer para você nessa primeira aula. É um ponto de direção para você. É um ponto para que você, trabalhando o seu pensamento de forma positiva, os seus sentimentos e emoções eles vão ser positivos. E se os seus sentimentos e emoções for positivo, você vai ter um comportamento positivo mais proativo, de buscar alternativas, como aqueles ratinhos que buscavam encontrar o queijo que tinha perdido, e por isso eles foram descobrindo novos caminhos, novos labirintos na vida. Este é um ponto importante. E aí, como eu falei para vocês, o cérebro cresce com a experiência, então é o preparo cognitivo. Segunda coisa é brinque com afinco, é humor, gente. As pesquisas mostram, os estudos mostram, principalmente para trabalhar o lado direito, brincar com afinco é importante, até mesmo com coisas sérias. Então, o humor, Eu não estou falando da falta de responsabilidade, eu estou dizendo do humor, de você se alegrar, de você vencer a tristeza em um momento difícil, usando o humor de uma maneira criativa, de uma maneira inteligente, brincar, com coisas sérias, mas de uma maneira inteligente. Isso mostra que as pessoas que utilizam o humor, inclusive os líderes que têm mais humor com sua equipe do que os demais, têm melhores resultados. Então é um aspecto fundamental, isso nos ajuda a trabalhar o lado cognitivo, fazer com que as coisas fiquem um pouco mais leves e não fiquem tão duras e ásperas como já são no dia a dia, como os fatos, isso são fatos, gente. O que nós vamos fazer com os fatos depende de nós, por isso que o humor é uma das coisas importantes. Agora, isso não significa que você tenha que excluir o lado esquerdo. O que é o lado esquerdo? Aquele que trabalha os padrões. Você pode buscar um padrão na crise. Que padrão que eu vou adotar? Que padrão positivo de pensar? Que estratégia emocional que eu vou usar?
que estratégias mentais, o que eu vou falar para mim mesmo, que tipo de sentimentos eu vou me questionar quando eu tiver, né, que não são sentimentos bons, e procuro e buscar dentro de mim esses sentimentos positivos, principalmente das minhas experiências, que vão me dar clareza e luz para vencer o momento atual. Então aí eu vou encontrar padrões também, escrever esses padrões. Como é que eu vou agir? Eu tenho dito para as empresas que elas precisam trabalhar com cenários. Espera ainda, qual é o cenário que você vai trabalhar agora? Escreva o cenário. Se o cenário for ruim, totalmente como muitos pensam, como é que você vai agir? Se o cenário ficar mais ou menos, como é que você vai agir? Se o cenário ficar bom de novo, como é que você vai agir? Construa cenários na sua cabeça, adote um padrão para cada cenário. E você pode fazer isso com a sua vida também, né? Para que você não proste, né? E fique a reclamar, né? E pare diante do tempo. E outra coisa importante que eu quero falar para você é as novidades e inovações, é a capacidade de você estar atento a novidades, estar atento a inovações. Vou dar um exemplo, né, que a verdade às vezes dura pouco tempo. As pessoas diziam assim, esse negócio do online não vai funcionar, principalmente nas escolas, nas faculdades, né, a questão é o presencial. Havia muita resistência, havia até preconceito com relação ao online. O que está acontecendo nesse momento, gente? Está aí, as oportunidades estão mostrando para nós. Se não fosse um online, né, o que seria de nós para continuar conversando, se relacionando, né, sabendo de tantas informações que estão nos ajudando, né? Então, olha para você ver, uma verdade, às vezes, quando você enxerga uma oportunidade, quando você abre a cabeça, essa novidade, essa inovação, ela vira uma grande oportunidade para todos nós. Então, por isso não é hora de fechar a mente, é hora da gente procurar oportunidades, né, em meio ao caos. E elas estão aí e nós podemos encontrá-la. Então, gente, dá para fazer melhor, dá para a gente sim utilizar tudo isso a nosso favor, desde que a gente tenha, né, resiliência, desde que a gente saiba lidar com a dor, saiba lidar com a pressão. Estou trazendo para vocês algumas estratégias emocionais e algumas estratégias mentais justamente para ajudar você nisso. Se você pudesse escrever agora, eu vou deixar como exercício para você, agora, uma história de como você utilizou a sua mente, o seu coração, a sua atitude para conseguir superar alguma crise na sua vida. Escreva essa história. Além de estar ajudando você a trabalhar o lado direito do cérebro, você vai estar desenvolvendo esse lado cognitivo seu. E você, ao escrever essa história, você vai transportar essa história para o momento atual. E você vai entender como que você tem dentro de você essa força emocional capaz de superar, de vencer essas dificuldades nesse momento. Então vamos fazer um exercício comigo? Feche os olhos por um instante. Você que está me ouvindo, você que está assistindo, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e respire fundo 3 vezes. Respire fundo. E comece agora a resgatar essa história dentro de você. Uma história de superação, uma história que você teve lá atrás. Aí você vai lembrando de que estratégias emocionais você utilizou, que estratégias mentais você conseguiu se superar. Pode ser até que você fique emocionado, porque talvez você vai lembrar como foi duro, como foi doído aquilo para você. Talvez você esteja lembrando isso aí agora. Mas você vai lembrar também como você deu a volta por cima. Como que você fez? Talvez você procurou pessoas, talvez você foi muito bom, né, em se superar, em superar um pensamento, em dar a volta por cima, com uma atitude que talvez foi de persistência, de determinação, de força interior, de algo que você buscou lá dentro de você. E você venceu a raiva, você venceu a angústia, você superou. Agora deixe isso brilhar. Deixe essa luz brilhar dentro de você. Deixe essa força emocional que está aí dentro de você, que é a força que Deus te deu, colocou aí dentro de você. Deixe ela brilhar dentro de você. Agora respira fundo 3 vezes e coloca essa força dentro de você. E coloca esse sentimento, esta emoção e traz para o momento presente. E vê como que você vai superar este momento usando esta mesma estratégia emocional e mental, essa mesma força interior para você encontrar alternativas, ser resiliente e seguir em frente. Pode abrir os seus olhos, voltando, né, agora para o nosso curso aqui. Então, gente, lembre-se disso, né?
resiliência, capacidade de lidar com a pressão, de ser flexível, de não ser de um jeito, não do outro, não seja rígido, né? Essa capacidade de você poder desenvolver, né, pensamentos positivos, de usar a sua experiência que você já teve, de superar crises para superar essa crise, esse momento difícil, de ter paciência no meio da tempestade, de parar para meditar, para pensar e de encontrar primeiro, antes de você sair igual um desesperado, encontrar dentro de você essa força que a inteligência emocional nos diz que nós temos, que os estudos dizem que nós temos. Agora também que pela fé, cada um sabe que tem e que é a força que Deus colocou dentro de nós para poder nos desenvolvermos, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado da primeira aula, tem muito mais, tem 9 aulas fantásticas, tá bom? Na próxima aula eu vou falar sobre o poder da superação, a gente vai entrar mais fundo nisso, tá bom? Tá muito bacana, é feito para você, para te ajudar a crescer, a desenvolver. Quero te convidar também, aproveita, inscreve lá no meu canal do YouTube, né? Gregório Ventura Palestrante, o meu Instagram, Gregório Ventura Palestrante, a minha página no Facebook, Gregório Ventura Palestrante. Se inscreva, participe, eu estou sempre lançando vídeos, matérias, material muito bacana para poder te ajudar, para poder você desenvolver a sua vida, a sua carreira, o seu negócio.